em 2 Coríntios capítulo 2. Amém? Vamos fazer um barulho aí ou não? Vamos fazer um barulhinho aí ou não? Barulhinho santo aí? Queridos, Moisés, ele tinha uma experiência tão grande com Deus, que ele não queria perder a presença de Deus em nenhum momento da sua vida. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2, verso 12. Nós vamos ler alguns versículos da palavra de Deus e nós vamos falar um pouquinho a respeito desse texto. Aleluia. Segundo Coríntios, capítulo 2. Já encontraram aí ou não? Todos encontraram? 1 Coríntios, capítulo 2, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, e o verso de número 12 a seguir. Ok? Todo mundo aí? Não? Alô? Alô? Todo mundo aí? Quem veio à igreja hoje? Você veio à igreja hoje, amém? Aleluia? Então diz assim comigo: Deus, o Senhor pode falar comigo nessa noite. Olha só o versículo de número 12 a seguir. 1 Coríntios, capítulo 2, e o verso de número 12. Mas nós recebemos o Espírito do mundo, não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que em nós é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavra de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as carnais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Parte final, todos comigo. Mas de novo, muito fraco, bem forte. Mas nós temos a mente de Cristo. Amém. Eu vou abrir bastante a Bíblia hoje. Se você sentir dificuldade em achar o texto, não procure, porque eu vou estar lendo várias passagens, eu vou mexer na Bíblia e de repente fica complicado para algumas pessoas acompanhar e você acaba perdendo, se preocupando em abrir o livro, mas eu estarei lendo. Nós temos um tema para conversar com vocês nessa noite, nessa tarde, e o tema é a mente de Cristo em nós. A verdade, eu quero falar várias vezes sobre esse assunto, porque é um assunto muito importante para a igreja, para nós. A Bíblia aqui onde nós estamos lendo, ela está dizendo que nós só podemos discernir as coisas de Deus se nós formos espirituais. A Bíblia está dizendo no texto que nós estamos lendo, que as coisas de Deus para o homem natural é loucura. Por exemplo, para aquela pessoa que está aí fora, aquela pessoa que ainda não crê em Jesus, aquela pessoa ainda que não crê no Senhor, não entregou a sua vida a Ele. E se ela tiver, por exemplo, um vício de beber, não é loucura beber uma caixa de cerveja por dia. Não é verdade? Não é loucura você
passar uma noite gastando seu dinheiro. Não é loucura, por exemplo, você viver no patinco, porque ela está nesse mundo. Mas quando ela começa a ver as coisas espirituais, as pessoas perguntam para você, você dizima? Nossa, que loucura, dizimar, dar dinheiro para os outros. Você vai na igreja todo domingo? É louco, rapaz, você vai na igreja todo domingo, você chega lá 2 horas da tarde, sai 7 horas da noite, você é doido? Então, a Bíblia diz que para as pessoas que não são espirituais, as coisas de Deus são loucura. E as coisas de Deus não são entendidas por eles. E a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Quem é este nós, irmão Ricardo? São aqueles que aceitaram a Jesus como Senhor e... Queridos, você nem imagina a batalha que estamos travando agora. Eu estou travando uma batalha para conseguir entregar o que Deus me mandou entregar. E você está travando uma batalha para se manter acordado e compreender essa palavra. Há uma luta, há uma guerra, há alguém querendo adquirir você, há alguém querendo impedir você, mas há alguém muito maior querendo te abençoar. Então eu quero ser rápido, conciso, bem preciso, para que você não adormeça, para que você não cochile, para que você não saia daqui da mesma maneira. Eu quero ser o mais eficaz possível, mas eu preciso da tua atenção nesse momento, porque o assunto que nós estamos tratando, o assunto que Deus colocou no nosso coração é de vital importância para a igreja, para a sua vida. E se não houver compreensão disso que vamos falar agora, seu cristianismo será fraco. A sua vida espiritual, você não compreenderá as coisas de Deus. E o que é mais difícil na vida de um crente é viver dentro da igreja e não ter experiência com aquele que é o dono da igreja, Jesus Cristo. Amém? Então o apóstolo Paulo está dizendo que tem pessoas que não entendem porque não são espirituais. Mas ele está afirmando que a igreja, aqueles que se entregaram a Cristo, aqueles que são dele, adquiriram por Deus uma mente de Cristo. E o que é isso? Isso quer dizer que é relativamente, a mente de Cristo é você pensar como Deus, a ponto de você ter atitudes de Jesus na terra. Por exemplo, traz uma prostituta para Jesus, e eles dizem, pegamos no ato do adultério e vamos apedrejar, porque a lei diz, e Jesus diz, se ninguém tem pecado, atire a primeira pedra. Todos conhecem a história. Então, ter a mente de Jesus é eu e você chegarmos a um ponto de relacionamento com Deus, a ponto de nós termos aqui na terra as mesmas atitudes que Cristo teve. Querido, a Bíblia diz, e isso é verdade, que tudo que está na Bíblia é nosso. E nós podemos ser tudo o que a Bíblia diz que nós somos. Isso é verdade. Mas quando você vai para a realidade, para algumas pessoas isso não é real. Por quê? Porque a nossa maior batalha é no campo da mente. Então, você será aquilo que a sua mente diz que você é. A sua mente, ela te conduzirá a ser o que ela é. É por isso que muitas pessoas, elas não experimentam a presença de Deus, elas não conseguem vencer algumas áreas da sua vida. Por quê? Porque a sua mente, condicionada, a impede de pensar como Deus quer que ela pense de si própria. Eu estava pensando, o Espírito de Deus, ele me deu uma interpretação, e eu quero fazer uma analogia, uma comparação. Eu estava no momento de meditação, e Deus me olhou e falou comigo, olha para a galinha. Quantos conhecem galinha? Galinha, aquele bicho que a gente... Galinha. Galinha tem pena? Galinha tem asa? E por que não a voa? Aí muitos dizem, porque é muito gorda,
porque não tem uma aerodinâmica. Mas a verdade, a galinha é uma ave. Ela pode voar ou não? Você quer ver uma galinha voar? Solta um cachorro atrás dela. A galinha, ela pode voar. Mas o que aconteceu com esse animal? Há 8.000 anos atrás, a galinha foi descoberta pelos chineses. E eles começaram a cultivar as galinhas, eles pegavam essas aves selváticas e traziam para os seus viveiros. E começaram a dar comidas para elas. E elas começaram a acostumar com a vida fácil de comer comida e acostumaram a se relacionar com os homens. Então as galinhas foram condicionadas a pensar que não podem voar. Mas uma galinha pode voar como um peru. Já viu o peru? Peru é enorme, o peru selvagem, ele voa. O tuiuiu, a ave do Mato Grosso, a maior ave do Mato Grosso, ela voa. E por que a galinha não voa? Porque ela foi condicionada. Ela foi domesticada. E ela foi, então, se acostumando com a comida fácil, com o relacionamento com os homens, a ponto deste animal não experimentar voos como outras aves. E eu quero fazer essa comparação conosco, me perdoe, porque muitos de nós como cristãos, muitas vezes somos como esta ave. Estamos condicionados pela nossa mente a viver uma vida tão rasa com Deus, que a gente não experimenta Deus. A gente nem sabe que Ele é verdade. É por isso que muitas vezes a gente pergunta para uma pessoa, tem certeza de salvação? Ela fala, não sei. É por isso que tem muita gente com medo de morrer, medo da morte. É por isso que tem no meio cristão muitas pessoas que ainda não se converteram. É por isso que tem muitas pessoas que ainda não tiveram um contato real e verdadeiro, a ponto de dizer, Jesus Cristo me transformou. Jesus Cristo mudou o meu viver. É por isso que tem no nosso meio muitas pessoas, irmão, que qualquer vento de tempestade, ela diz, vou parar de seguir Jesus. Por quê? Porque muitas vezes estamos condicionados a pensar, a nossa mente tem levado a gente a pensar que a gente não pode o que Deus diz que nós podemos nele. É por isso que vivemos uma igreja, irmão, que quando se louva, o cansaço nos abate, a preocupação nos abate, tudo nos abate, porque falta relacionamento. Então a galinha, ela é superior ao pardal. Mas ela não voa como pardal. Eu já vi galinha voar alto, sentar em árvores. Mas ela foi condicionada. E muitas vezes a nossa mente tem nos condicionado a ficar como esse animal que poderia voar, se quiser, mas escolhe a viver uma vida domesticada e sem experiências maior. Diga uma coisa, como é que está a sua mente? Como é que está a minha mente nessa manhã? Será que a nossa mente está aberta para as coisas de Deus? Será que você já teve realmente um contato com Deus a ponto de você sofrer perseguição, sofrer tribulações e não largar Deus? Será que você está pronto para perder família, perder emprego, mas nunca jogar na cara de Deus, Deus foi o Senhor que fez isso comigo? E eu quero falar sobre esse poder que você tem, e esse poder que nós não exercemos muitas vezes, porque estamos condicionados, estamos presos. Por isso que aí, muita gente fraca, muita gente sem contato, muita gente sem relacionamento, sabe? Você escuta pessoas de 30 anos numa igreja falar, eu nunca tive uma visão de Deus, eu nunca ouvi Deus. Aí você vê pessoas falando, eu ouvi Deus, olha, Deus tocou em mim. Aí você vê pessoas chorando, você fala, mas o que está acontecendo com esse povo? Está tudo doido. Sabe, querido, muitas vezes está faltando discernimento das coisas de Deus. É por isso que dentro da própria igreja, muitas vezes a gente não crê nem no que está pregando. É por isso que dentro da igreja, muitas vezes, a gente não crê nem no que está cantando. É por isso que muitas vezes dentro da própria igreja, a gente não crê na visão que o próprio Deus está dando para ela. Por quê? Estamos condicionados pela nossa mente a achar que Deus é aquele Deusinho que a gente põe na caixa a hora que quer.
E Deus quer tirar a sua mente, quer libertar a sua mente, porque eu e você, nós seremos o que a nossa mente diz que nós somos. E Deus precisa libertar a gente. Por isso Deus falou comigo, eu quero que você ministre o quanto você puder, quantos domingos você puder, sobre a libertação da mente do meu povo. Então, para nós começarmos essa mensagem, após essa introdução, perdão, analogia, mas irmão, tem asa, tem pena, tem bico, podia voar, até voa, mas aqueles voos, sabe? Arrastando a barriga no chão. Aquele voo, irmão, que o rabo vai para o chão, Deus não quer. Se Deus compara a igreja, Deus compara como águia. A águia é o único pássaro que sobrevoa as maiores altitudes. E é o único pássaro que enfrenta todas as tempestades que vier. A águia não foge do vento. A águia não foge da chuva. A águia não foge do taifu. Ela encara até chegar no seu abrigo. Então olha para o teu irmão e diga assim, nós precisamos de uma libertação na nossa mente, a ponto de que a nossa mente possa levar a gente a crer naquilo que Deus diz que nós somos e que podemos. Amém? Então, para isso, o primeiro ponto que eu quero conversar com você está no livro de Gênesis, capítulo 1, e o verso de número 26. Deus fez Adão à sua imagem e à sua semelhança. Abra lá a sua Bíblia, no capítulo 1, verso 26 e 27. E nós vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre a ave dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Deus, quando Ele faz Adão, quando Ele faz Eva, Deus colocou nele a tricotomia de Deus, Deus colocou nele o corpo, a alma e o espírito. Deus dotou este ser com as mesmas capacidades que você tem de entendimento e de sabedoria mental. A Bíblia diz que Deus fez o homem, a imagem dele e a semelhança dele, o criou. A Bíblia diz em João que Deus é espírito. Importa que nós o adoremos em espírito e verdade. Deus não tem corpo. Deus não tem sangue. Quando diz que Adão foi feito à imagem e semelhança, está dizendo que foi feito com capacidade, ou com capacitação para discernir, para relacionar-se com o Criador maior. A ponto de Deus vir ao jardim todas as viradas da tarde e bater papo. Se fosse nos dias de hoje, tomava café. Deus entrava no jardim, conversava com Adão, conversava com Eva. Eles podiam ver Deus. Então Deus cria este homem. E este homem começa a usar a capacidade. Adão não era como uma galinha. O Adão, ele não era como um pássaro que foi condicionado. Ele era livre. A ponto de Deus falar para ele, eu quero que você governe, eu quero que você multiplique, e eu quero que você nomeie todos os animais dessa terra. Irmão, fale 10 bichos que você conhece o nome. Tem uns aí que vai falar gato, cachorro, pato, galinha, e já vai enroscar. Tem uns que vão falar mais. É verdade ou não é? Este homem começou a nomear os animais. O leão que você conhece de leão foi ele. O camelo foi ele. A girafa foi ele. Os peixes, ele que deu os nomes. Então havia uma capacidade. E cientificamente diz que se você usar 7% da sua capacidade de pensamento, você já é sábio demais. Mas cadê o 93%? Então quer dizer, nós temos tanta capacidade,
Mas a nossa mente não consegue muitas vezes porque ela está condicionada. Adão não tinha condicionamento. Adão foi feito à imagem de Deus. E ele se relacionava com ele. Adão, quando Deus diz a minha imagem, a minha semelhança, isso quer dizer que Adão não foi feito para encarar a morte. Adão foi feito eterno. Ele não foi feito para morrer. Ele foi feito para viver eternamente na presença de Deus. Então Adão começou a entender que a presença de Deus trazia constante vida para ele. Por que eu digo isso? Porque está na Bíblia, no próprio Êxodo, no próprio Gênesis 2,17, a Bíblia vai dizer assim, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque o dia que comer, morrerás, e certamente morrerás. Então Deus falou para ele, eu vou condicionar você, porque Deus ele é assim, ele condiciona. Deus não é criatura, é criador. Deus criou tudo, criou o jardim, criou o homem, criou todas as árvores necessárias para ele comer, e colocou uma árvore, e dizendo, dessa você não come, porque eu quero que o homem aprenda a ser obediente a mim. E ele nunca comeu. Mas a Bíblia diz que a partir do momento da tentação, através da Eva, os dois comeram desse fruto, a Bíblia diz que eles morreram. Só que quando você vai ver a Bíblia, Adão viveu 930 anos. Com 130 anos ele começou a gerar os seus filhos. Deus mentiu? Não. Houve uma morte espiritual. Eu quero fazer uma pergunta. Será que eu e você estamos vivos para Deus? Será que eu e você estamos vivos para Deus? Eu sei que eu estou vivo para minha esposa, para os meus filhos, para você, porque eu estou aqui. Mas será que estamos vivos para Deus? Porque Deus disse para Adão, se você comer, você morrerá. E ele comeu. E a Bíblia diz que o pecado matou Adão e Eva. Mas eles viveram 930 anos. Olha para o teu irmão e pergunta para ele, será que você está vivo para Deus? Houve uma separação. Queridos, muitas pessoas estão mortas para Deus porque estão separadas de Deus. Então, o pecado veio, trouxe uma separação entre Adão e Deus, a ponto de Adão morrer espiritualmente. O que é morrer espiritualmente? Adão perdeu a percepção de ver, de ouvir e de sentir a Deus. Vem comigo. Será que não está acontecendo isso no mundo hoje? Quantas pessoas não conseguem ver, ouvir e sentir a presença de Deus? Sabe por quê? Há uma separação espiritual de Deus. Deus é a fonte da nossa vida. Como o sol. Tem pessoa que reclama do sol, mas se você tirar o sol, não existe mais nada nessa terra. A terra perde o vigor. E quando Deus é tirado do nosso relacionamento, nós perdemos o nosso vigor, nós perdemos a nossa vida, nós perdemos o sentido dela. Então, após o pecado, que levou então a terra a um caos, a Bíblia diz que quando Adão e Eva pecaram e perderam a presença de Deus, perderam o jardim, perderam o paraíso, a terra que era boa, que só dava coisas boas, plantas boas, começou a dar árvore daninha. A Bíblia diz que após o pecado de Adão e Eva, o boi que era amigo do leão, porque a Bíblia diz que no jardim do Éden o leão comia palha. Hoje há uma inimizade entre eles. A Bíblia diz que a topografia da terra foi mudada. O pecado trouxe um caos na terra e nos seres humanos. A ponto de quando Caim e Abel, filhos de Adão, brigarem e um matar o outro. Querido, talvez você veja aqui nessa noite
E a gente é assim, a gente vem para a igreja achando que Deus não quer falar conosco, achando que Deus está bravo conosco, mas ao contrário, Deus nos ama de uma tal maneira. O amor de Deus, irmão, não é como este amor que nós conhecemos. O amor de Deus, ele passa por cima de pecado, ele passa por cima, irmão, das atitudes ruins nossas. Ele ama você de uma tal maneira que ele quer restituir o seu relacionamento com ele. As coisas ficaram tão ruins na terra. Aquele homem que podia ver Deus, aquele homem que sentia Deus, aquele homem que tinha uma mente realmente esplêndida, a ponto de começar a nomear os animais, a ponto de ver o Criador. Agora ele cai em pecado e perde essa capacidade de se relacionar, perde a capacidade de crer, perde a capacidade de ver, de ouvir e de sentir a Deus. Coisa triste. Coisa triste. Muito disso tem acontecido com muitos crentes que perdem essa presença maravilhosa, que lança a presença de Deus fora, atrás das costas, e quer viver uma vida solitária sem Deus. Abra sua Bíblia em Romanos. Quem consegue, abra. Quem não consegue, ouça, eu vou ler para você. Em Romanos capítulo de número 1, a Bíblia diz assim: olha o que aconteceu após o pecado da humanidade. As coisas ficaram realmente difíceis, as coisas ficaram insuportáveis. Os homens mudaram de uma maneira tremenda. Romanos capítulo 1, verso 21 diz assim: porquanto tendo conhecido Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e os seus corações insensatos se endureceram, dizendo: sábios tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança de imagem de homens corruptíveis, e de aves, quadrúpedes e répteis. Pelo que também Deus os entregou à concupiscência de seus corações, à imundícia, para desonrarem o seu próprio corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram a natureza, do contrário, a natureza delas. E semelhante também, os varões, os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si a mesma recompensa que convinha aos seus erros. E como eles se não importaram de ter conhecido Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. E que se você continuar lendo, você vai ver que após o pecado, o homem, ele cada dia está mais longe de Deus. O apóstolo está dizendo que os homens, eles caíram numa tal vaidade, em tal buraco tão profundo, que eles largaram a verdade de Deus. E Deus deixou eles para que eles pudessem fazer o que eles quisessem. A Bíblia está dizendo que até as mulheres deixaram o costume dos homens. Elas começaram a ter relacionamento com mulheres. É por isso que você vê hoje o lesbianismo, o homossexualismo se alastrando sobre a terra. A ponto de eu e você acharmos que está normal um homem beijar o outro homem e relacionar-se sexualmente com ele. Ou uma mulher se relacionar sexualmente em nome do amor. Mas eu amo. Então a Bíblia está dizendo que o homem se tornou perverso. É por isso que um homem, ele pega uma criança de 5, de 7 anos, ele a violenta e mata. Para quê? Para satisfazer um desejo. É por isso que nós estamos vendo atrocidades, é por isso que nós estamos vendo o mundo cada dia pior. E Deus chamando essa humanidade para voltar a Ele.
Então, quando o homem cai, é por isso que a Bíblia em Romanos 3:23 diz que o pecado matou todas as pessoas e foram destituídas da glória de Deus. Romanos 3:23 diz que toda a humanidade foi destituída, foi tirada da presença de Deus por causa do pecado. A ponto de próprio Romanos 6:23 dizer que o salário do pecado é a morte. Você sai aí fora e comete um pecado grave. De repente você não morre fisicamente. Deus não está falando da morte física. Deus está falando da morte espiritual, que muitos estão mortos para Deus. E Deus quer resolver esse assunto com a humanidade. Quando Adão entregou para o diabo a humanidade se corrompeu. Mas Deus tem um projeto. Deus é Deus. Deus não é criatura. Deus é criador. Deus é poderoso. Deus é excelso. Querido, até o anjo que caiu, que se tornou o diabo, é criado por Deus. Ninguém pega Deus desprevenido. Deus, ele é poderoso para fazer, para desfazer como ele mesmo quer. Deus vai restaurar essa situação do homem. Deus, ele restaurou a sua situação. Ele restaurou a minha situação, porque nós éramos assim, destituídos da glória de Deus. Nós não conseguíamos entender e ouvir. Nós não conseguíamos perceber a presença de Deus, porque estávamos mortos pelos nossos pecados. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o que vai acontecer? Olha só o que diz 1 Coríntios capítulo 15. Mais um livro para frente, irmão, se você puder achar. Capítulo 15, e o verso 45 diz assim: aleluia. Assim está também escrito: o primeiro Adão foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito que dá vida. O que está acontecendo nesse texto? Se você voltar a Romanos, capítulo de número 5, você vai entender, porque é o Paulo que está ainda a dizer, no capítulo 5, e o verso de número 1, diz assim: mas um certo varão chamado Romanos. Capítulo 5, achei. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos a entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência, a esperança, e a esperança, a experiência, a esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo de Deus. O que está acontecendo? Paulo está dizendo que alguém teve que tomar o lugar da humanidade para tirar a humanidade do caos. Então a Bíblia está dizendo que Adão foi feito alma que vivia. Mas agora ele diz que tem outro Adão. Aquele Adão do Éden tinha a glória de Deus, a semelhança de Deus, a imagem de Deus. Mas o outro Adão é a glória de Deus, é o próprio Deus, Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, ele se fez homem, habitou entre nós e se tornou o segundo Adão. E quando Jesus Cristo morre na cruz, ressuscita, ele está fazendo o quê? Ele está dando agora a oportunidade para a humanidade voltar a se relacionar com Deus. A única maneira de você voltar a relacionar-se com Deus, a única maneira de você voltar a ter contato com Deus, a única maneira de você se encontrar com Deus é através de Jesus Cristo. Porque o apóstolo Paulo diz que ele foi feito alma vivificante, com capacidade de trazer vida aos mortos.
O Adão do Éden era a alma que vivia. Mas Jesus não. Ele tem o espírito vivificante. Ele pode tirar as pessoas da morte espiritual. É por isso que a igreja não salva. É por isso que o pastor não salva. É por isso que só Jesus pode salvar a humanidade. Só que existe um problema, podemos dizer assim. Que quando Adão pecou, todos pecaram sem estar lá. O que aconteceu com a humanidade? Capítulo 5 de Gênesis vai dizer que após a morte do Éden, a morte de Adão, no sentido espiritual, ele começou a gerar filhos à sua semelhança. Então eu e você nascemos segundo a imagem e semelhança do Adão caído. Depois você pode ir lá no capítulo 5 de Gênesis, você vai ver que a Bíblia diz que Adão começou a gerar filhos à sua imagem. Mas Adão foi criado à imagem de Deus. E eu e você e toda a humanidade foi criada à imagem de Adão. É por isso que você não estava no Éden, é por isso que você não pecou, você não comeu, você não sabe nem que fruta era aquela. Deus não falou para você, Deus não pôs você no jardim nenhum. Mas o pecado dele reinou até você, sem desejar. Só que agora, quando Jesus ele se faz carne, habita entre nós, morre, ressuscita, as bênçãos dele precisa ser aceita. Essa é a diferença entre o Adão que dá vida e o Adão do Éden. O Adão do Éden, eu não quis pecar, ele pecou por mim. Agora Jesus, ele salvou a minha vida. Ele morreu por mim, ele ressuscitou por mim, mas eu tenho que aceitar esse sacrifício. É por isso que Romanos capítulo 10, verso 9 diz: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus como seu Senhor, você será salvo. Foi diferente de Adão. Ele pecou, nós pecamos junto. Jesus morreu, ressuscitou, veio da vida, mas você tem que aceitar o ato da morte e aceitá-lo como seu Senhor. Quantos querem ser amigo de Deus aqui? A Bíblia diz que para nós sermos amigos de Deus, é permanecer na sua palavra. Permanecemos na palavra de Deus. Deus diz assim, olha, eu não vou chamar vocês mais de servo, vou chamar vocês de amigo. Mas antes de ser amigo, você tem que passar a ser debaixo do senhorio de Deus. O livro de Romanos foi escrito 57 anos após a morte de Jesus. E a igreja estava passando por uma perseguição terrível. Paulo, escrevendo essa carta, ele está quase para ser decapitado. Todos os discípulos, menos João, morreram. Pedro foi crucificado, Tiago foi decapitado, Paulo foi decapitado, Felipe foi arrastado por cavalos até morrer, e outros. Então, o que Paulo está dizendo? 57 anos depois que Jesus morreu, ele está dizendo, todos vocês para ser salvos, têm que reconhecer Jesus como seu Senhor. Só que pensa comigo, hoje, falar isso é algo normal. A gente nem escravo foi. Mas quem já foi escravo sabe o que é estar debaixo do senhorio. É alguém que manda, é alguém que determina. E Paulo está dizendo, porque naquela época tinha os seus senhores. Os reis eram senhores, os reis de Roma. Então ele está dizendo, para você ser salvo, você tem que dizer para todo mundo, com a tua boca, você tem que confessar que Jesus é o único Senhor da sua vida. E muitos de nós não queremos passar pelo senhorio de Deus. Queremos ser amigo, companheiro, queremos ver Deus, mas não queremos que Deus mande em nossa vida. É por isso que muitas vezes a gente faz tudo o que a gente quer. Você já ouviu essa palavra? Eu não gosto que mande em mim. Quem já ouviu? Já ouviram? Não gosto que ninguém mande em mim. Então Jesus, ele morre na cruz, ressuscita. Mas você tem que entender que aquele ato, aquilo que ele fez, é você que precisa aceitar no teu coração. Eu aceito, Senhor, que o Senhor seja o meu Senhor. Que o Senhor comece a me ensinar a te obedecer.
Que o Senhor comece a me ensinar, Senhor, a viver debaixo de uma obediência ao Senhor. É por isso que muitas vezes nós não conseguimos, a mulher não consegue obedecer uma ordem, o homem não consegue obedecer uma ordem. Por quê? Por que a humanidade, aqueles que têm autoridade, usa de coisas severas para manter você e eu debaixo de autoridade? Porque a gente não aprende que Deus quer ser o nosso Senhor. E depois que Deus começa a ser o seu Senhor e meu Senhor, então nós começamos a ter uma amizade, então nós começamos a ter um relacionamento com Ele. O apóstolo Paulo diz que nós temos que aceitar a Jesus, o último Adão, como o nosso Senhor e o nosso Salvador. Pastor, o que isso tem a ver com mente de Cristo? Tudo a ver. Porque a gente quer ter a mente de Cristo. Mas para ter a mente de Cristo, como é que você adquire uma mente? Por exemplo, eu estava pensando, como que um médico adquire uma mente de um médico? Estudando o quê? Geografia? Estudando o quê? E um crente, como é que ele adquire a mente de Jesus? Estudando a Bíblia. Quem está estudando a Bíblia aqui? Quem está lendo a Bíblia? Quem tem prática de ler Bíblia? Está entendendo, irmão? O que está acontecendo com a igreja? A gente vem, ouve a mensagem, mas a mente não é transformada. Porque não existe culto de transformação de mente. Não existe, irmão, campanha de transformação de mente, de renovação de mente. A mente só pode ser renovada no exercício da palavra. Mas aí eu e você não condicionamos a nossa mente a extrair da Bíblia os pensamentos de Deus, então nós vamos ficar com a mente do mundo. É por isso que, aceitando a Jesus como Senhor e Salvador, nós temos que agora passar por um processo. É por isso que em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, o apóstolo Paulo diz que nós temos que renovar a nossa mente. Enquanto a mente minha e sua não for renovada, aí a gente fala, mas Deus vai renovar minha mente? Não é Deus, é você que renova a sua mente. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem renova o chaquém do teu carro? É o irmão do teu lado? Ou é o dono do carro? E quem vai renovar a tua mente? Sou eu ou é você mesmo? É você. Agora o importante é você saber como. Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 2 e verso 2. Se você não renovar a sua mente, você não pode experimentar qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Isso quer dizer que, se a mente não for renovada, nós não podemos conhecer Deus. Então isso é sério. Então é sério demais. Será que não é por isso que a gente está sofrendo tanto como crente nessa terra? Que a gente não está adquirindo essa mente de Cristo dia após dia? Jesus, em João capítulo 3, vai alguém na casa de Jesus, chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, e vai conversar com Jesus à noite. E Jesus olha para ele e diz assim, Nicodemos, para você começar a entender o reino de Deus e ver o reino, para que você comece a ver o reino e entra no reino, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer da água e do Espírito. Água é um agente de limpeza. A água você usa para tomar banho, para se limpar pessoalmente, fisicamente, limpar coisas, sempre você usa água. E água é a simbologia também da palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder para limpar todas as suas vestes do pecado. A palavra de Deus tem poder para purificar a nossa vida. E Jesus disse para ele, você tem que nascer de novo da água. A água simboliza a palavra de Deus que limpa, que purifica, que te sacia, que te dá vida.
Não existe vida sem água. Não existe vida sem água. Até camelo que mora no deserto precisa da água. Diga para mim um animal que não precisa de água. Todo ser precisa de água, a terra precisa da água. Será que eu e você não precisamos da palavra de Deus para nos purificar, para nos dar vida, para nos tirar dessa morte espiritual? Precisamos. E Jesus diz para ele, você precisa da água e do Espírito. O Espírito é o Espírito Santo de Deus, que leva eu e você, que habita dentro de nós e que nos leva ao arrependimento constantemente. Não pensa que quando você olha um erro na sua vida, é você que está vendo, é o Espírito Santo que está levando você a reconhecer aquele erro para você se arrepender e pedir perdão para continuar. Então Nicodemos não tinha a palavra viva e não tinha o Espírito de Deus. Então não há novo nascimento. E o que é um novo nascimento, irmão? Será que a pessoa nasce de novo? Fisicamente? Claro que não. Esse novo nascimento é o que Efésios capítulo 2 vai dizer. Olha só o que diz Efésios capítulo 2. Vou ler para você. E vos vivificou, estando mortos nas ofensas e pecado, em que no outro tempo andaste, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filho da ira, e como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos nas nossas ofensas, nos deu vida, juntamente com Cristo. Por isso, pela graça, somos salvos. E ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais. Então, o que é novo nascimento? É Deus, através da palavra, através do Espírito que está operando aqui agora nas nossas vidas, nos traz novamente para a vida com Deus. A gente nasce para um novo relacionamento com Deus. Por isso que ele diz, vocês eram mortos pelas suas naturezas, eram inimigos de Deus. Mas Jesus Cristo, que é riquíssimo em misericórdia, vos deu vida. Você nasceu de novo para ter um relacionamento de novo com Deus. E eu quero concluir essa mensagem fazendo essa pergunta para você. Como é que está a sua mente? Será que ela está precisando de uma renovação? Claro que sim, porque a minha mente precisa ser renovada constantemente. Não é uma renovação total, nós estamos sendo renovados todos os dias. É por isso que provavelmente, quase todos os dias, nós temos que ter contato com Deus. É por isso que Deus diz assim, olha, se você já ressuscitou com Cristo, Colossenses capítulo 3, ele diz, pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são de baixo. Querido, as coisas espirituais são mais importantes do que as naturais. Por quê? As naturais que aqui estão foram feitas através das espirituais. Então Deus disse, se você já foi ressuscitado, se você nasceu de novo, começa a pensar nas coisas de Deus. Por que Deus quer que você pense nas coisas de Deus? Sendo que não tirou de mim e de você a capacidade de pensar nas coisas naturais. Então eu e você pensamos nas coisas de Deus, nas coisas naturais. Só que quando você tem na sua mente as coisas espirituais em primeiro lugar, Deus vai te ajudar a viver com os pensamentos naturais. Querido, quantos pensamentos têm acontecido e tirado pessoas da presença de Deus? Pessoas têm se matado. Pessoas têm destruído com o seu casamento através dos pensamentos naturais. Então é por isso que Deus está chamando a humanidade para nascer de novo. E para nascer de novo tem que aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador. Você nasce para um novo relacionamento com Deus. E isso pode acontecer neste culto agora.
Você começa agora a ter um contato com Deus. E daqui a pouco você começa a pensar nas coisas de Deus, a ponto das coisas aqui não serem tão importantes, a ponto de você levar as coisas daqui acima das coisas de Deus. E para nós concluirmos, o médico começa a pensar como médico, depois que faz 5 anos de faculdade, depois que passa 3, 4 anos para fazer a sua prática, e depois que ele começa a operar algumas pessoas. Então é por isso que o médico, ele vai, opera o Bolsonaro, faz um rasgo daqui por causa da facada que entrou no intestino grosso, no intestino não sei o quê. Ele faz um corte, ele emenda, ele costura uma tripa. Deixa eu fazer uma pergunta. Se nós abrirmos alguém aqui, sabe que fica alguém vivo aqui? Desmaia todo mundo. A minha esposa é a primeira, não pode ver sangue. Tem gente que vê sangue, querido, fica amarelo, não é assim. Mas ele começa a ter essa capacidade depois de estudar a teoria, depois de praticar, e depois ele se torna esse médico, a ponto de ele olhar para o Luiz e falar, não, fica tranquilo, eu vou abrir a barriga dele, e eu vou mexer no intestino dele, eu vou tirar o intestino para fora, vou colocar uma bolsa para ele defecar e eu vou curá-lo. Agora, nós queremos ter uma fé maior, nós queremos conhecer Deus mais, amém? Eu posso ouvir um amém? Nós queremos ser tocados por Deus, mas nós não queremos se envolver com a palavra que nos purifica e que nos limpa. A gente não dá crédito para a palavra de Deus. É um livro que ficou jogado nos cantos. E aqui está a palavra viva. Eu me converti, não me converti ouvindo pregação, me converti lendo a palavra. Jesus tocou meu coração lendo a Bíblia. Jesus me libertou das drogas, me libertou do alcoolismo. Restaurou a minha família lendo a palavra de Deus. 1991, 92, não tinha igreja no Japão, querido. As igrejas no Japão começaram em 1993, com a vinda dos crentes para trabalhar aqui. Não tinha igreja em 91 e 92. A maior igreja do Japão, que é a Missão Apoio, começou em 93. E como que as pessoas eram salvas antes disso? Através da leitura da palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ter primazia na sua vida. Mas eu e você, sejamos reais, nós não temos tempo para a Bíblia. Não temos tido tempo para a Bíblia. Mas o nosso tempo está no Facebook. O nosso tempo está nos filmes. Todo filme dá 1 hora de filme. A nossa atenção está para 12 horas de fábrica. E quem não trabalha 12 horas reclama. Vou ganhar pouco esse mês. Eu quero ouvir da sua boca. Se for mentira, fala, é mentira. Mas é verdade, é Deus que está falando. Nós temos dado pouca atenção para as coisas do alto. Mas queremos mais de Deus. Queremos crescer, queremos ver Deus. Mas como ver Deus se a gente não nascer de novo da água e do Espírito? Pastor, isso é uma exortação? A Bíblia diz que a palavra de Deus exorta, consola e edifica. Não queremos nos relacionar através... Essa semana eu observei, a minha esposa sempre está falando, estou dando mais atenção ao Facebook, toda hora estou no Facebook, vendo as mesma coisa, não tem novidade no Facebook. Eu tenho assistido bastante filme, e ela sempre tem falado para mim. Só que quando as pessoas falam, parece que... Não, mano, imagina. Mas quando Deus fala... Sentei no sofá, Deus falou, você não tem tempo mais para mim. Aí então, tem aquele ditado, coloca a barba de molho. Porque quando Deus fala,
E Deus não fala muito. A Bíblia diz que o homem é divertido. Se ele endurecer o seu coração, Deus não vai insistir com ele. Eu venho mais essa noite falar com você, igreja, de uma experiência que eu estou tendo com Cristo. Deus está falando comigo. Ajuda a minha igreja, para que ela possa renovar a mente. Mas não tem como eu trabalhar para que a sua mente seja renovada, se a minha também, junto com você, não está sendo renovada pela palavra de Deus. Então será que nós não estamos tendo experiências maiores com Deus, porque a nossa mente está condicionada como aquela galinha que não voa porque condicionou a sua vida ao galinheiro, ao puleiro, à comida fácil? Se essa mensagem falou com você, eu queria que você dobrasse o seu joelho comigo, para nós orarmos a Deus e falar: Deus, nós precisamos que o Senhor nos ajude para que nós possamos mudar, para que a nossa mente possa haver uma libertação a ponto, Senhor, de tudo que é seu se tornar mais importante para mim. Porque quando isso se torna mais importante, o seu casamento ficou importante para você, seus filhos se tornaram importantes, seu trabalho se tornou importante, a igreja se tornou importante, a missão de Cristo se tornou importante. Quero convidar você a orar. Porque a coisa mais ruim é você ver as pessoas tendo experiência, tendo relacionamento com Deus, e a gente não ter, crendo no mesmo Deus. Você vê, por exemplo, pessoas tendo experiências tremendas, e a gente crendo no mesmo Deus não tendo. Mas é a questão da mente. Será que a partir de hoje você vai falar: Senhor, eu vou renovar a minha mente através da sua palavra? Eu vou ler um capítulo todo dia da Bíblia. Se nós lemos um capítulo todo dia, 6 dias, são 6 capítulos. 3 semanas você leu todo o livro de Mateus, e Deus vai renovando a sua mente através da água, limpando, tirando a sujeira, tirando os pensamentos, sabe, de baixa estima, que muitas vezes toma a nossa mente, a ponto de nos condicionar a um espírito de miséria, que nos prende, a ponto de nos aprisionar em prisões, em drogas, em bebidas, em mau gênio. Deus nos convida hoje para nós nascermos de novo. Vamos dobrar o nosso joelho, vamos colocar em pé.